Olá pessoal, tudo bem? Olha o que está chegando, temática quente, neoliberalismo. Opa! O que é isso na prática? Uma ideologia de política econômica que ganhou muita força no final do século XX e perpetua-se nesse início de século. As políticas neoliberais, elas passaram a ser característica do capitalismo globalizado. Veja você então, quando nós falamos disso, a sua primeira referência tem que ser o chamado liberalismo clássico. A escola liberal clássica que ganhou muita força na Inglaterra e se espalhou pelo mundo, destacando-se teóricos como Adam Smith. O liberalismo tinha princípios básicos, destacando, número 1, a liberdade individual. Número 2, o direito à propriedade privada. Número 3, respeito à livre iniciativa e à livre concorrência. Isso te lembra alguma coisa? Você pode falar assim, poxa, parece que nós estamos vivendo isso na atualidade. Vejamos, olha lá, liberdade individual, os direitos individuais estão em alta. Opa! Direito de propriedade privada. O que você tem assistido? Uma intensa dinâmica de privatizações, a desestatização. Então, eu estou estimulando a propriedade privada? O que eu tenho ainda? A livre iniciativa e o livre processo de concorrência, estimulado dentro da economia globalizante. Mas veja, olha o detalhe, 1723 a 1790. Então, nós estamos falando de um contexto de séculos atrás. Estamos falando lá do século XVIII. Então, essa ideologia ela foi hegemônica até o contexto de 1929. Quando ocorreu o quê? A crise da Bolsa de Nova York e nascia um Estado de caráter interventor, também denominado como Estado keynesiano. Mas como isso é possível se eu estou vendo características muito similares a tudo que está descrito aí na atualidade? Então é muito importante que você entenda. O que você está vendo hoje é o liberalismo com uma nova roupagem, que veio a ganhar força a partir dos anos 70, sobre os efeitos do primeiro choque do petróleo, mais precisamente em 1973, quando iniciou um fortalecimento desta ideologia e começa a ser praticado no Reino Unido, no governo de Margaret Thatcher, a chamada Dama de Ferro, e posteriormente em 1980 nos Estados Unidos, no governo de Ronald Reagan. E em 1989 ele se torna hegemônico por meio do chamado Consenso de Washington, onde países que necessitavam de qualquer tipo de ajuda financeira do FMI eram forçados a implementarem planos de ajustes estruturais. O que era isso então? O neoliberalismo, a retomada de uma ideologia de caráter liberal que agora preconiza o Estado mínimo em detrimento do Estado máximo, onde, em tese, o Estado deveria interferir minimamente, se possível, ou até mesmo não interferir. Se essa interferência ocorre, deve ser uma interferência na forma de ser regulador das relações, e não mais proprietário de empresa, não mais gestor. Isso é que explica as políticas de privatizações, ou, se você preferir, a chamada desestatização. Essa onda neoliberal, que ganha força nos países centrais em 1979, Reino Unido, 1980, nos Estados Unidos, ela começa a ser implementada a partir, então, dos países centrais e vai expandir-se. Para onde? Para as áreas de influência desse capitalismo central. De que modo? Política de abertura econômica para atrair investimentos. Essa abertura econômica significava, na prática, implementar políticas de privatizações. O Brasil vai entrar nesta onda? Sim. Nos anos 80, ainda no governo Sarney, tivemos uma tentativa de implementação, mas que não foi bem sucedida em razão das crises que nós tivemos naquela década. Destaque para a crise do cruzado, auge 1987 a 89, período de ampla recessão. Porém, o primeiro grande momento desta ideologia se dá com a eleição em 1989 de Fernando Collor de Mello, que vai disputar as eleições com uma política claramente neoliberal. E isso vai entrar no nosso país em 1990.
O que é importante lembrar? O ápice disso no Brasil se dá no governo Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro governo, 1995, 96, 97 e 98, os seus 4 primeiros anos de governo. Então o Brasil incorporou essa ideia e ela vai prevalecer até os dias atuais. Mas olha o lembrete que colocamos para você. Na América, o primeiro país a implementar isso é o Chile, a partir de 73, sob forte influência das potências ocidentais, Estados Unidos e Reino Unido, no governo Pinochet. Logo, para muitos, o Chile foi a cobaia experimental desta ideologia nas Américas, que hoje é hegemônica. Você ficou um pouco perdido? Não acredito. Você então ainda não se inscreveu no nosso canal. Porque se você tivesse se inscrito, você já teria visto várias videoaulas enfocando essa temática, inclusive porque este é um dos pilares do estágio atual da globalização. Vá lá, se inscreva, eu aguardo você. Um grande abraço.